O STF volta a julgar a descriminalização do uso, porte e consumo de drogas. O que muda com essa decisão que está em jogo? A nossa equipe de reportagem procurou o advogado Dr. Fernando Reis, presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Arco Verde, para falar mais sobre esse julgamento e o que muda com a decisão do STF. Após quase 8 anos, o STF poderia ter julgado, nesta quarta-feira, a descriminalização da posse e uso da maconha para uso pessoal. Ainda não há data para que a discussão seja retomada. O debate, que começou em 2015 e teve um outro capítulo em 2018, agora volta a ser caso de análise e discussão no STF, que já tem um placar até o momento de 3 votos favoráveis para não considerar crime quem porta maconha. Ao encontrar Dr. Fernando Reis, presidente da Comissão de Processo Penal da OAB Arco Verde, perguntei o que mudaria na prática a lei com a decisão do STF. É muito importante diferenciar os efeitos disso. Não se trata de uma legalização, mas que apenas o artigo 28 da Lei de Drogas vai ser definido se ele é constitucional ou não. Por que essa dúvida? Porque há um debate no sentido de que o Estado não tem tanto direito sobre o indivíduo. Se ele comete um ato que macula, que ofende a saúde pública de uma forma geral, o Estado tem um direito de intervir. Mas se o indivíduo está fazendo mal contra si apenas, naquele uso individual, então é esse o sentido do recurso hoje que está sendo retomado o seu julgamento no STJ. Para efeitos concretos, ainda precisamos ver como ficará definido. O que acontece? Em 2015, quando se deu início a esse julgamento, 3 ministros do STF votaram no sentido de descriminalizar. Todavia, Gilmar Mendes, o relator, votou no sentido de uma descriminalização geral para qualquer tipo de entorpecente. O ministro Edson Fachin, o ministro Roberto Barroso, por sua vez, votaram no sentido de que a descriminalização só abrangeria a maconha, a cannabis sativa. Então, nós precisamos ver como os demais ministros vão se portar. O próximo a votar é o ministro Alexandre Moraes, e certamente esse voto vai dar mais um direcionamento de como vai ficar essa questão final. Defensores da liberação do porte de pequenas quantidades para uso pessoal dizem que a criminalização fere princípios constitucionais como o direito do indivíduo à privacidade, como também que a criminalização não mostrou resultados na redução do consumo e do tráfico de drogas. Por outro lado, críticos da descriminalização acreditam que a medida teria o efeito de aumentar ainda mais o consumo e o tráfico de drogas. No entendimento do Dr. Fernando Reis, a questão é: há 2 grandes correntes que têm grande força hoje nesse debate. A primeira é, como você disse, onde pode o Estado invadir a privacidade e o direito de liberdade, limitá-lo, na verdade, de cada indivíduo. Então, a exemplo ninguém hoje imagina o ser humano sendo proibido de consumir completamente bebidas alcoólicas. E já passamos por isso na história. Temos o exemplo do período de lei seca nos Estados Unidos. Agora, até onde essa liberdade ela pode se sobressair em relação à saúde pública? É o que a corrente que defende que seja mantida a criminalização se apoia mais em seus fundamentos. Porque há uma ideia de que, se eu deixo de criminalizar, as pessoas vão agora procurar, de uma forma mais exagerada, sem controle, especialmente os mais jovens. Então, o que a gente acredita é o seguinte:
deve haver uma preocupação, sim, do Estado com a saúde pública, mas talvez a exemplo das campanhas do que ocorre contra o cigarro, né? Campanhas preventivas, educativas, de que as pessoas se afastem desse tipo de produto. No caso, qualquer tipo de entorpecente. Entre tantos questionamentos e argumentos sobre o direito individual, que não deve ser colocado acima da saúde pública, ou que a decisão deveria ser apenas tomada pelo Congresso Nacional e não pelo STF, vale aqui uma reflexão sobre o porquê e qual o motivo desse debate de descriminalização, já que existe a lei número 11.343 de 2006, conhecida como a Lei das Drogas. Ela tem ainda a previsão do artigo 28, que seria criminalizar a conduta de possuir, portar, transportar droga para consumo individual. E mesmo a plantação de pequenas unidades de droga, né, pés de maconha, a exemplo. As pessoas que produziam para consumir em casa. Essa conduta é um crime até hoje, só que ela é reservada à questão da aplicação de uma medida de restrição da liberdade. Não existe pena contra a liberdade dessa pessoa. Se ele for condenado, ele vai passar por vai ser lavrado no TCO, depois ele é aplicado alguma medida não restritiva de sua liberdade, como medidas educativas, socioeducativas, comparecimento em cursos, mas ele não é privado de sua liberdade. Todavia, é um crime e ele responde por um processo. Tá? Só que se percebeu o seguinte, a lei não conseguiu atingir seu objetivo, que era desencarcerar. Muitos usuários eram presos em grande quantidade e a lei não conseguiu reduzir essa prisão. Por quê? Ela não traz requisitos objetivos, ou seja, como é que eu diferencio o usuário do traficante de verdade? E até hoje isso tem sido levado em debate. Muitas pessoas são condenadas a 6, 8 anos de prisão por portar 8 gramas de maconha, por exemplo. Este caso em específico era de um detento que em sua cela mantinha consigo 3 gramas de maconha. E ele foi condenado à prestação de serviços à comunidade. Então, o que está se dizendo o Brasil prende muito, somos a 3ª maior população carcerária do mundo. E a questão essas nossas ações têm conseguido efetivamente atingir os grandes traficantes? Ou somente estamos pegando pequenos usuários, pequenos traficantes, que são facilmente substituídos e efetivamente não conseguimos tratar essa política contra as drogas? Então, é isso que está sendo julgado. A descriminalização do uso, aliás, do porte para uso. Então, tivemos um voto do ministro Gilmar Mendes pela liberação ampla, 2 votos que acredito que deve ser o mais seguido, porque eles dizem que descriminaliza, mas somente em relação à maconha. Tá? E o ministro Roberto Barroso, ele deu um voto que foi ainda mais elogiado pelos estudiosos. Por quê? Ele fixou parâmetros para podermos diferenciar o que seria um usuário de um traficante. Porque hoje é a circunstância que diz. Se eu vejo uma pessoa em um determinado local portando uma pequena quantidade de droga, ele pode ser um simples usuário, mas acaba sendo condenado ao final, porque não há um parâmetro legal para definir se ele é usuário ou não. Como eu devo diferenciar? Então, é isso que está sendo julgado. Em muitos lugares, a descriminalização foi acompanhada de ações de redução de danos sob a ótica da questão de saúde pública. Lembrando que a legalização em outros países para as drogas só é válida para a maconha. Nossa equipe de reportagem procurou autoridades de segurança e de saúde pública que preferiram não falar no assunto até que houvesse uma decisão final do Supremo Tribunal Federal. E você, é contra ou a favor da descriminalização das drogas?